Queridos, olha o que Deus está fazendo, coisas maravilhosas. Nós estamos na terceira semana e agora fique com a terceira palestra. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Olá, eu sou o pastor Gilson, estou muito feliz de estar aqui com você. Sou um dos pastores aqui da Paz Church e esse mês é um mês muito especial, onde nós estamos nas casas de paz e que essa paz de Deus esteja com você. Eu estou aqui para compartilhar com você um pouco da palavra de Deus hoje, mas eu gostaria de começar com uma história que eu ouvi um pastor, amigo nosso, contando. Essa história me chamou muito a atenção. Eu não me lembro agora de onde é essa história, mas a história é que um homem foi preso, há séculos atrás, e ele estava preso, e uma pessoa pediu ao rei que desse uma oportunidade para aquele homem que estava preso, porque aquele homem tinha sido condenado à morte. Então, o rei falou, mas eu não posso, ele está condenado à morte e tudo. E a pessoa insistiu, falou com o rei, mas e se ele se arrepender? E se ele tiver arrependido? E o rei pensou assim, mas se eu for lá como rei, claro que ele vai falar que está arrependido, né? Então o rei, ao invés de ir como rei, ele se disfarçou, de um sacerdote que estava indo lá para oferecer o perdão de Deus. Então, quando ele chegou lá e foi conversar com aquele preso, o preso então não demonstrou arrependimento, não queria consertar a vida dele com Deus, E o rei, disfarçado de sacerdote, falou com ele, olha, mas se você se arrepender, a sua vida pode mudar, Deus pode te dar uma nova oportunidade. Mas aquele homem não acreditava, não estava arrependido. E o rei, então, disfarçado de sacerdote, foi embora, chamou a pessoa que tinha pedido uma nova chance para o preso e falou, olha, infelizmente, ele realmente não está arrependido. Eu fui lá, ouvi o que você me pediu, mas ele realmente não está arrependido. E eu não posso descumprir a lei com ele, ele está condenado, ele vai ter a pena de morte. Então eles falaram com aquele preso, falou, olha, aquele sacerdote que estava aqui era o rei, e ele veio aqui para ver se você estava arrependido. Se você tivesse arrependido, ele ia libertar você. Mas porque você não estava arrependido, não demonstrou arrependimento, então você vai ter que seguir para a sua pena de morte. Aquele homem ficou tão impactado com aquilo, foi levado depois para a execução. Lá no momento da execução, eles perguntaram para ele, você quer falar alguma coisa? Então aquele homem falou, sim, eu quero falar. E aquele homem falou a seguinte frase, hoje eu estou aqui, sendo condenado, não pelos pecados que cometi, mas pelo perdão que não recebi. Isso é tão forte. Porque se você ler Filipenses capítulo 2, versículo 6 em diante, vai falar sobre Jesus. E lá fala assim, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo forma de servo, e reconhecido na figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Assim como aquele rei da história, ele vestiu uma roupa mais humilde para falar com aquele que estava preso, assim também Jesus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele se esvaziou da sua divindade. Porque esse é um detalhe muito importante sobre Jesus, que algumas pessoas, por incrível que pareça, não sabem. Jesus, ele não passou a existir quando ele nasceu de Maria. Se você ler, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e
todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Está falando de Jesus. Quando a Bíblia diz assim, no princípio, são as mesmas duas palavras que estão escritas lá, as duas primeiras palavras da Bíblia, lá em Gênesis 1, que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Lá na criação, quando Deus estava criando todas as coisas, Jesus era Deus. Jesus estava com Deus, ele era o Verbo. Então todas as coisas foram criadas por Jesus. E Jesus, Deus, ele se esvaziou de si mesmo, ele se fez carne e ele habitou aqui entre nós. Essa história não é uma história mística, sabe? Como a gente escuta histórias de contos de fada. Não, Jesus veio mesmo aqui, ele pisou nessa mesma terra que nós pisamos. Né? Você pode pegar um avião, né? Aqui na Paz Church nós temos sempre caravanas que vão para Israel e você pode ir lá e pisar nos mesmos lugares que Jesus pisou, ver o lugar, a cidade onde ele morou. Ele veio mesmo aqui. E ele veio com essa expressão de humildade para nos oferecer o perdão. O perdão por tudo aquilo que fizemos contra a vontade de Deus. É muito interessante que a Bíblia diz que se sendo nós pecadores, ainda assim Ele nos amou, né? O Senhor entregou a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz, muito mais agora sendo justificados, seremos por Ele salvos da ira. Veja bem, o que o texto está dizendo? Quando nós reconhecemos Jesus como Deus e entendemos que Ele morreu naquela cruz, levando sobre Ele naquela cruz todos os nossos pecados, Ele foi condenado pelos nossos pecados para que nós não fôssemos condenados. Quando nós cremos nisso, quando nós cremos em Jesus e cremos que Ele já pagou pelos nossos pecados e por isso eu não preciso pagar, eu recebo pela fé o perdão dos meus pecados, o que vai acontecer? Eu vou me tornar justo aos olhos de Deus. Por quê? Porque a conta do meu pecado já foi paga por Jesus. Então, quando o inimigo, Satanás, ele quer cobrar o nosso pecado, o Senhor fala, não, já foi pago. Jesus já pagou. Você está entendendo? Então, nós nos tornamos justificados. E a Bíblia diz que quando nós somos justificados, nós seremos por Ele salvos da ira. Deus não está irado conosco, sabe? É muito lindo. É a última história que eu quero contar para você, a história do filho pródigo. Lá em Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, conta a história do filho pródigo. Mas o filho pródigo é aquele filho que era o irmão mais novo, o pai tinha 2 filhos, né? E aquele irmão, ele pediu a herança do pai para ir embora. E o pai deu a ele a herança e ele foi embora. Gastou toda a herança dele de uma maneira muito irresponsável, né? Até que o dinheiro acabou rapidamente. E ele foi trabalhar cuidando de porcos. Quando Jesus contou essa parábola do filho pródigo, ele estava falando para judeus. Então tem alguns pontos importantes aqui, porque Jesus quis deixar bem claro para os judeus que aquele filho pródigo pisou na bola demais, né? Primeiro porque um dos 10 mandamentos, né, para os judeus, está lá em Êxodo capítulo 20, um dos 10 mandamentos, que é o primeiro mandamento com promessa, é honra teu pai e tua mãe. Então Jesus estava deixando bem claro que esse homem, esse filho pródigo, ele desonrou o pai. Depois ele também desonrou a herança do seu pai, porque ele gastou irresponsavelmente a herança, não é? Também o texto diz que ele gastou esse dinheiro com a prostituição, com meretrizes. Então é outro pecado muito condenado, né,
que a Bíblia, no Antigo Testamento, tem várias leis, né? Então, Jesus estava deixando claro que diante da lei, aquele filho pródigo pisou na bola demais. E quando ele não tinha mais nada, ele foi cuidar de porcos, que era um animal imundo para os judeus. Jesus podia ter falado que ele foi cuidar de ovelhas ou de uma plantação, mas Jesus fez questão de falar, olha, ele foi cuidar de porcos. E aí Jesus piorou a situação, Jesus falou, olha, ele queria comer a comida que os porcos comiam. O que Jesus estava fazendo era pintando para os judeus um quadro assim, olha, esse filho pródigo, ele foi no fundo do fundo do fundo do poço. Mas é tão lindo que se você for ler lá Lucas capítulo 15, lá no verso 22, quando esse filho pródigo volta, o pai correu e o abraçou e o beijou, e o pai falou assim, ó, trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Eu acho tão linda essa palavra depressa, porque o pai tem pressa em nos restaurar. O pai tem pressa em nos ver de novo como filhos, desfrutando da sua casa. O pai mandou matar o melhor novilho, o novilho cevado. O pai fez uma festa, recebeu aquele filho de volta. E isso está nos mostrando como o pai se alegra em receber de volta filhos que se afastaram. Lembrando da primeira história que eu contei hoje, as pessoas que estão vivendo em condenação e pecado, elas não estão vivendo por causa da gravidade do pecado que cometeram. Elas estão vivendo nisso por causa do perdão que não receberam. Como aquele homem condenado que disse, hoje eu estou sendo condenado, não pelos pecados que cometi, mas pelo perdão que não recebi. Eu quero te dizer, o perdão está disponível para você. Para todos nós, o perdão está disponível. Hoje você tem essa possibilidade de falar, Pai, me perdoa. Eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu creio no sacrifício de Jesus. E aí você pode receber todo esse perdão e restauração e vir para a presença do Pai, receber o abraço do Pai e fazer parte dessa linda festa que o Pai tem preparado para nós. Aí, nessa casa de paz, o líder dessa casa de paz, ele vai poder hoje ainda orar com vocês. Vocês agora vão conversar sobre essa palavra que eu estou ministrando aqui, não é? E eu espero que no final dessa conversa você realmente saiba em seu coração e entenda que toda a vida de Deus, todas as bênçãos de Deus, todo o perdão de Deus, toda a amizade de Deus está disponível para você. Que Deus te abençoe, foi um privilégio falar com você e eu espero que hoje seja este dia tão especial, onde você vai correr para o abraço do Pai. Deus abençoe você.